Nas histórias em quadrinhos, o Pantera Negra ganha habilidades físicas e mentais sobre-humanas ao ingerir ou aplicar sobre seu corpo uma solução da erva em formato de coração, cujos efeitos perduram durante a vida do herói, mas não são transmitidos aos descendentes. Essa planta cresce em Wakanda, região da África Equatorial Oriental, onde um meteorito contendo um metal chamado Vibranium caiu há 10 mil anos e provocou mutações na planta. Uma explicação coerente com o conhecimento científico para o que ocorreu nessa situação ficcional é que a erva, então a gente está falando da erva, vamos lá. O que a gente tem aqui para poder responder? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. A. Sofreu mutações em células somáticas pela ação do Vibranium na época em que o meteorito atingiu Wakanda. B. Promoveu mutações no RNA das células do Pantera Negra. C. Provocou mutações dominantes relacionadas aos superpoderes nas células germinativas do Pantera Negra. D. É uma planta característica do ambiente de tundra. E. Estava em estação de floração quando o meteorito caiu, causando mutações em suas células germinativas. O que a gente vai perceber aqui, que é importante dizer. Dados importantes da questão. Há 10 mil anos atrás, essa planta foi modificada geneticamente pela presença do Vibranium que estava no meteorito. Ok, ela foi modificada geneticamente. E essa modificação, essa mutação da planta, perdura até os dias atuais. Então ela foi transmitida de geração para geração. Quando se utiliza essa planta para promover os poderes do Pantera Negra, esses poderes não passam para a próxima geração. Então nós temos a seguinte situação. As células do Pantera Negra que são alteradas pela mutação promovida pela planta, elas são células somáticas, são células dos tecidos já formados, não são células que dão origem a células reprodutoras, porque se fossem, a próxima geração também passaria por esses poderes, também teria esses poderes. Já no caso das plantas, as células que foram modificadas são as células germinativas, que vão gerar os gametas. Por quê? Porque automaticamente elas são passadas de geração após geração. Então elas precisam estar em células reprodutivas. Isso é o principal para nós, porque a gente está falando de transmissão de características na planta e estamos falando de modificações no homem, no ser humano, no caso no Pantera Negra, que não são passadas para a próxima geração. Isso para nós já deixa muito claro que nós estamos falando então de plantas que estavam numa época de floração, porque a floração, pensando nas angiospermas, é justamente quem vai promover a reprodução das plantas, gerando os gametas masculino e feminino. Automaticamente, dada toda essa explicação, a gente não pode ter outra alternativa que não seja correta, né? A não ser a alternativa que a planta estava na estação de floração quando o meteoro caiu, causando mutações nas suas células germinativas. Tá? Se a gente pensar aqui, ó, sofreu mutações em células somáticas pela ação do Vibranium e na época em que o meteorito atingiu Wakanda. Não. Tá errado, porque não é na célula somática. B. Promoveu mutações no RNA das células do Pantera Negra. Se fosse no RNA, gente, ele teria os poderes só enquanto aquele RNA estivesse ativo produzindo proteínas. Depois sumiria. E ele vai até o final da vida do Pantera Negra. Então também está errada. C. Provocou mutações dominantes relacionadas aos superpoderes nas células germinativas do Pantera Negra. Não, foi nas células somáticas. A A está errada porque fala de células somáticas, a C está errada porque fala de células germinativas. Porque célula somática é no homem, no Pantera Negra, e germinativa é na planta. Então já conseguimos matar isso aqui. D. Uma planta característica de ambiente de tundra. Aquela região equatorial não é uma região de tundra, não é uma região de tundra na África, então o bioma está errado. Automaticamente não tem outra escolha que não seja a alternativa
para essa questão, a questão número 3 da primeira fase da FUVEST do vestibular 21-22.